Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E, se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque, com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós. Uma salva de palmas. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, crianças, depois vocês brincam, tá? Vamos sentar agora no colo do papai e da mamãe. Vamos meditar a palavra. No silêncio, preparemos para meditar a palavra, pedindo o auxílio do Divino Espírito Santo, porque por nossa própria conta nós não alcançamos a compreensão da Escritura. Só o Divino Espírito Santo pode dar-nos a compreender plenamente o sentido da Escritura. Peçamos o seu auxílio.
Amém. Queridas irmãs e irmãos, cara senhora Dona Eronice, com os filhos, os parentes, amigos, familiares de Djalma José do Prado, que vieram celebrar o 7º dia dele também agora. Estou falando também agora porque muitos dos que eu estou vendo aqui vieram com outros parentes que moram longe de manhã e que viajaram provavelmente e agora estão novamente aqui. E que bom que se ocupem em rezar para colocar Deus falando com vocês num momento tão importante. A gente corre o risco de escutar tudo quanto é coisa bonita e tudo quanto é coisa maluca que as pessoas dizem pra gente na hora do luto, escutar o luto, escutar a dor, escutar a saudade, escutar tudo e não escutar Deus. E vieram para escutar a palavra de Deus e sermos todos juntos movidos por essa força que brota hoje do coração, dos lábios de Deus para nós. Temos que sair daqui hoje, como o apóstolo Paulo diz na 2ª leitura, sermos pessoas celestes, sairmos daqui refletindo em nós, apesar de nossa realidade terrestre, das tribulações, das provações, das dores, das angústias, das aflições, mas temos que sair daqui refletindo em nós a imagem do homem celeste. Não podemos sair daqui refletindo a imagem da poeira do túmulo, a imagem das feridas de nossos pecados, a imagem de nossos cansaços e fracassos, mas para além deles e acima de toda a realidade terrestre, sairmos daqui refletindo a imagem do homem, da mulher, da pessoa celeste. O Evangelho vai dizer o que é isso. Vamos lá? Tomem comigo. Número 9 do seu folheto, Lucas capítulo 6, versículo 27 a 38. É a continuação de domingo passado. Domingo passado, depois de Jesus ficar com os apóstolos a noite inteira, com os discípulos a noite inteira na montanha, no meio da noite, em oração, ele tira dos discípulos 12 apóstolos, desce com os discípulos e os apóstolos da montanha. Quando ele chega na planície, uma multidão está na frente dele. Antes dos discípulos terminarem de descer da montanha, ele se volta para os discípulos e dirige a eles o ensino das bem-aventuranças. Bem-aventurados vós os pobres, os que passam fome, os que choram, os que são odiados, por causa do Filho do Homem. Não por causa de qualquer coisa, não por preguiça, não por desorganização, não por fraqueza, mas pobre, faminto, que chora e que é odiado por causa do Filho do Homem. Jesus hoje leva às últimas consequências essas bem-aventuranças. Tomemos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, brada a igreja, a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Espere lá. Jesus, eu dizia domingo passado, como Moisés, que, conduzindo a multidão no deserto para a terra prometida, Moisés desce da montanha com as 2 tábuas da lei. Jesus desce da montanha com as 12 tábuas, as 12 colunas da igreja, os apóstolos.
E como Moisés funda o povo da aliança como nação pela legislação dos 10 mandamentos, Jesus também funda a igreja. Moisés funda o povo das 12 tribos. Um só povo, uma nação. Jesus, com os 12 apóstolos, funda a igreja, a comunhão de todos os povos, raças e línguas de todo o canto da terra, na força agora de uma norma nova. Quando Jesus diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, esse mesmo texto chamado Sermão da Montanha, para o judeu era mais fácil de entender, porque Jesus diz assim: vós ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Aqui ele está pregando com a massa de multidão de gente vinda de tudo quanto é ambiente. Não está falando só para judeu. Ele não supõe que eles saibam, a multidão saiba dos 10 mandamentos, mas ele supõe que os discípulos o saibam. E ele apresenta ao descer da montanha, com os 12 que ele instituiu apóstolos, no pé da montanha, como Moisés, ele profere um ensinamento novo. A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, rezai pelos que vos caluniam. Os discípulos, criados num ambiente judaico, como Pedro, Tiago, André, escutaram Jesus falar isso e seguramente pensaram: aqui é uma coisa nova. Porque até agora, desde 1250 mais ou menos, quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, até agora, os discípulos foram regidos por um outro primado. Na conclusão dos 10 mandamentos, Moisés escreve uma sentença que conclui os 10 mandamentos, a saber, que é a lei do que a gente chama contra a blasfêmia, contra o não cumprimento dos 10 mandamentos. A blasfêmia consiste nisso. A punição é: se um homem ferir um compatriota que segue essa lei dos 10 mandamentos, faça a ele o que ele fez a este homem. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, infligir-se-á a ele o mesmo ferimento que ele infligiu ao outro. Nós hoje ouvimos com os ideais modernos, ainda que a nossa sociedade seja eminentemente violenta, bárbara, mas nós ouvimos e achamos a lei, o princípio de Talião, a lei de Talião, uma coisa absurda para o tempo de hoje. Mas quando Moisés estabeleceu o primado, o princípio jurídico, segundo o qual a pena deveria ser proporcional à ofensa, Moisés estava dando um grande salto, um progresso em relação a um outro princípio jurídico, o da lei do mais forte, que era a lei que regia a vida tribal, que a gente quase não conhece isso, e eu tomo a liberdade para ajudar a gente a entender a força do que Jesus falou, da gente ir antes da lei de Talião. Livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 23. Lameque disse às mulheres, às suas 2 mulheres: aplicai o ouvido ao que vos direi. Sim, eu matei um homem por um ferimento. Eu matei uma criança por uma contusão. Sim,
Caim será vingado 7 vezes. E Lameque, a vida de Lameque será vingada 70 vezes 7. Então, nós estamos aqui num avanço do que a gente chama da filosofia do direito. Antes de Israel se constituir como povo da aliança, da primeira aliança, o elemento norteador e a regra de convivência era ainda muito mais bárbara do que a lei de Talião. Porque a pena era desproporcional à ofensa. O que Lameque diz: eu vinguei a vida de um homem por um ferimento, a vida de uma criança por uma ofensa. Era desproporcional. Talião é um grande avanço. Talião, essa expressão é tão complicada a explicar, não é o nome de uma pessoa, mas é um princípio jurídico que sugere para nós trecho da lei, trecho da regra, da lei da proporcionabilidade. Se eu brigo com você e furo o seu olho, você briga comigo e fere o meu olho. Se eu brigo com você e quebro o seu braço, você briga comigo e quebra o meu braço. É um avanço. Por mais absurdo que pareça, mas é um avanço. É um avanço, porém, ainda longe do plano de Deus. Jesus agora estabelece um princípio jurídico novo. Absolutamente novo. E a gente, meditando esse texto, vai entender por que é que Jesus vai ser perseguido, caluniado, acusado de blasfemo, preso, torturado, pregado na cruz pelos fariseus, os mestres da lei e os sacerdotes. Porque ele avança. Ele diz: olha, vocês ouviram, olho por olho, dente por dente. Eu dou outra regra. Fala Jesus para os discípulos: amai os inimigos de vocês, façam o bem a quem odeia vocês, bendigam a Deus pelos que amaldiçoam vocês e rezem por aqueles que caluniam vocês. Muda essa regra. Daqui um pouco a gente volta a isso. Avancemos. Vamos lá? No texto do Evangelho. Se alguém te der uma bofetada na face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Então, agora, Jesus estabelece um critério novo. Não somente a ofensa pessoal, amar o inimigo, fazer o bem a quem te odeia, bendizer o que te amaldiçoa, rezar pelo que te calunia, mas agora entra também a ofensa física. Se alguém te ofender numa face, oferece a outra. E entra também uma coisa que parece assustadora. Entra também a relação nossa com os bens. Se alguém te toma o manto, deixa levar também a túnica. O primado da justiça no Brasil, ele, na prática, ele é muito fraco, ele é muito débil. Porque nós temos uma compreensão muito pobre da qualidade e da dignidade da vida e temos uma noção muito forte e acirrada com relação aos bens. Os que cometeram um crime contra os bens privados e particulares apodrecem na cadeia sem nenhuma regra. Os que cometem crime contra o patrimônio público não pagam tanto, e os que cometem crime contra a vida humana, menos ainda. Toda semana nós celebramos o 7º dia de um ano, de 10 anos, o aniversário de morte, desculpe, o 7º dia, missa de um ano, de 5, de 10, de pessoas violentamente, absurdamente assassinadas, e a grande dor, mais forte do que a morte, é ver uma mãe dizer, um pai dizer, minha filha foi violentamente assassinado, mas o criminoso está solto.
essa regra a gente não vê com relação aos bens. Nós temos uma relação com os bens privados, superior ao bem coletivo e superior à vida. Nós ainda estamos bem atrasados, nós vamos precisar ter um avanço enorme. Talvez não signifique desmanzê-lo da nossa relação com os bens, mas nós temos que aprofundar a compreensão da dignidade da vida no que vem agora. Leia, versículo 32, brada. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente àqueles que fazem o bem, que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Juntos? Até os pecadores fazem assim. Continua. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. E agora Jesus vai apresentar qual é o problema dessa busca de recompensa. Qual é o problema de querer ter recompensa? Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Hoje Jesus pede a nós que nós criemos coragem de levantar alguma suspeita das recompensas que nós desejamos naquilo que fazemos. Seja amar, seja emprestar dinheiro. O problema é a qualidade da recompensa. E ele vai dizer quando é que a recompensa é um mal. Vamos ver? Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo. Brada? Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Ah, você pode querer uma recompensa. Na verdade, qual é a recompensa que você pode querer? Na filosofia, responderia a minha mestra da filosofia, você pode querer a recompensa que você já tem. Eu amo meu inimigo, eu faço bem a quem me faz mal, eu empresto sem querer receber nada em troca, porque sou filho do Altíssimo. Aqui, eu vou dizer uma coisa que vai assustar muitos. Seguramente vai assustar muitos. Por causa da influência da pregação protestante. Porque os protestantes ensinam a gente a ter dúvida e medo da igreja. Como se a igreja fosse uma coisa ruim e houvesse o primado da palavra sobre a Bíblia. É verdade que a palavra de Deus faz a igreja. Mas é verdade também que Cristo aqui está acabando de fundar a igreja. E Cristo funda a igreja para que a igreja escreva o Novo Testamento. Então a igreja, por mais que ela seja ferida pela debilidade e miséria dos membros, e não são poucas as minhas debilidades e misérias e fraquezas, por maiores e mais débeis que sejam as realidades nossas da igreja, a igreja tem um papel importantíssimo, porque é ela que escreve a Sagrada Escritura, o novo, a legislação, a constituição do novo povo da aliança. Cristo funda a igreja para que a igreja funde a nova Constituição, o Novo Testamento. Tá claro? No ambiente protestante, eles morrem de medo dessa afirmação. E até dizem, os professores de história dos nossos meninos no ensino médio e nos cursinhos que metem o pau na igreja e dizem que a igreja tirou o livro, tirou partes da Bíblia, tirou mesmo. Ela foi fundada para isso. Cristo fundou
ele está descendo com os 12 apóstolos da montanha e dizendo: vocês são constituídos agora para montar um outro tipo de primado e de organização dessa comunhão que eu estou fundando. Nós precisamos perder o medo de falar assim da igreja, ainda que nós o tenhamos que falar isso num dia de grande sofrimento para a igreja no mundo. Hoje está encerrando, em Roma, encerrou de manhã, a primeira grande reunião pública do Santo Padre, o Papa, com todos os presidentes das conferências episcopais para tratar do problema horroroso do crime da pedofilia. E falar que a igreja é obra de Cristo diante dos escândalos é talvez o argumento mais difícil de ter coragem de apresentá-la como obra de Cristo, que escreve o Novo Testamento, que compõe o novo povo, o corpo de Cristo, a igreja. Irmã, irmão, que recompensa tereis fazendo esse bem que Cristo propõe? Pode pegar pesado? Nós vivemos numa sociedade muito complexa. A sociedade industrial e pós-industrial e pós-moderna como a nossa, a identidade do indivíduo, o papel do indivíduo, o papel da privacidade, o papel da autonomia do sujeito e do indivíduo, alcançou níveis e patamares que nunca na história das civilizações se viu isso em lugar nenhum. Então, hoje é muito difícil você pregar e você identificar Cristo falando: ame os seus inimigos, faça o bem a quem te odeia, bendize a quem te amaldiçoa, reze por quem te calunia, numa sociedade individualista como a nossa. Numa sociedade em que qualquer um que me ofende, eu digo: o dia que for reunir a família e esse fulano, essa fulana estiver lá, não vou lá mais. Pertenço a esse grupo de WhatsApp da família. Escutei uma ofensa que eu saio do grupo. Essa pessoa me falou uma coisa que me ofendeu, é meu irmão, meu pai, minha mãe, meu genro, minha nora. Eu bloqueio lá no Face, bloqueio no WhatsApp, não falo mais com ele. Então nós vivemos uma relação hoje em que o inimigo, o que amaldiçoa, o que persegue, é um vulto anônimo que a gente tem coragem, até na hora de confessar, dizer assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: não, padre, eu não faço encrenca com ninguém, eu faço o bem para todo mundo, eu não tenho inimigo, não odeio ninguém, ninguém me odeia, não amaldiçoo, ninguém me calunia. É claro, mas também você vive uma vida tão individualista e isolada de todo mundo, que não tem nem o menor risco de ninguém te ofender, porque você não se expõe à convivência com ninguém. Porque se você cheirar de longe a possibilidade de ser ofendido, o que você faz? Cai fora da convivência e dos ambientes. Isso existe? Existe? Então cuidado. Não se assente na cadeira confortável com o seu controle remoto, dizendo: eu não tenho inimigo, não é para mim. Pode ser que você esteja no nível antes de Italião, mais atrasado do que você imagina. É preciso pedir ao Espírito Santo para te ajudar a entender hoje quem é que eu devo amar, fazer o bem, bendizer e rezar, e que Jesus chama de inimigo, que me odeia, que me amaldiçoa, que me calunia. Primeiro, talvez você tenha que dizer a Jesus: Senhor, reate meus laços e meus vínculos para que eu tenha amigo, quem me ame, quem me bendiz, quem me elogia, quem me cativa, para depois eu descobrir no meio desses a possibilidade de inimigo, porque eu vou vivendo um isolamento tão grande que nem isso eu tenho. Cuidado. Jesus fala que a recompensa será grande. A recompensa já é grande. Você ser chamada filha, chamado filho do Altíssimo. E ele fala que o Pai
que te fez filha, filho dele, é bondoso para com os ingratos e os maus. Aqui tem outro princípio do fracasso da nossa catequese. Que a gente manda os meninos e meninas virem para a catequese, aprender a lei de Deus, os mandamentos e as regras religiosas, para o Papai do Céu abençoar, porque se você fizer as coisas certinhas, o Papai do Céu vai abençoar, e você vai ser uma pessoa abençoada e vai ganhar tudo de Deus. Aí a criança vem para cá e Jesus fala para ela, olha meu anjinho, o Papai do Céu é bom também para os ingratos e os maus. Se você veio para cá para ficar bonzinho, domesticado pelo papai e a mamãe, domesticado pelo catequista, para comportar num tipo de engessamento social para receber uma bênção especial, sai daqui porque o Papai do Céu é bom para ingratos e maus também. Agora, se você quer vir para cá, para entrar na dinâmica do conhecimento daquele que te amou, e apesar de sua fraqueza e de sua debilidade, de suas maldades, ele é bondoso para com você, vamos embora fazer um caminho na fé. Nós estragamos as nossas crianças e causamos um prejuízo enorme, prometendo a elas que se elas forem bonitinhas, boazinhas, acertadinhas, o Papai do Céu vai amar e proteger. E Jesus fala que o Papai do Céu é bondoso também para com ingratos e maus. Continua o texto do Evangelho. Vamos. Agora, vai entrar seguramente na sentença mais difícil de engolir. Brada, sede misericordiosos, como também o vosso Pai Celeste é misericordioso. O que é ser misericordioso como Pai? Ele ama e faz o bem também para os ingratos e os maus. Você, para ser misericordioso como Pai, precisa ter coragem de estabelecer um critério novo para relacionar com as pessoas, que Jesus apresenta. Versículo 37. Brada, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Brada, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. O Evangelho ultrapassa as condições jurídicas do Antigo Testamento. Ultrapassa. Para nós, cristãos, católicos ou evangélicos, 10 mandamentos para nós precisamos perder o medo de falar. 10 mandamentos para nós é pouco. Jesus vai muito acima e além do primado do não. Ele abre a porta do sim. Nós temos que avançar. E avançar recuperando em mim e em você os traços do homem celeste, da mulher celeste, da pessoa celeste. Recuperar em nós a imagem do Deus misericordioso. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Se você não sabe o que é Deus misericordioso, só a cruz te explica. Jesus experimentou um amor tão grande do Pai, que veio nos salvar. Na cruz, Ele mostra para você, para o eterno mundo, o que é amar o inimigo, o que é fazer o bem a quem te odeia, o que é bendizer ao que te amaldiçoa, o que é rezar pelo que te calunia, o que é oferecer a outra face para quem te dá uma bofetada. Só a cruz te possibilita contemplar a misericórdia de Deus e mais, pedir a graça de trazer em você os traços da misericórdia. É assustador isso para muita gente.
Irmã, irmão, os traços da misericórdia, eu elenquei 14 características do Pai misericordioso que você pode pedir para você hoje. Do Salmo 102, o Salmo de hoje. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tome lá comigo, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. A primeira característica do Pai misericordioso é aquele que nos dá muitos favores. A segunda característica do Pai misericordioso, continua na segunda estrofe, ele te perdoa toda. A terceira característica, ele cura toda a tua. A quarta característica, ele salva a tua vida. Ele salva da sepultura, ele salva a tua vida. Vocês que celebram o 7º dia, olha que coisa linda. Dizer para o Djalma José hoje, da sepultura ele salva a sua vida, pai, esposo. Da sepultura o Pai misericordioso te salva. Ele te cerca de carinho, te cerca de compaixão. Continua. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Agora vem a sentença mais forte. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Olhe para a cruz. A proporção das nossas culpas era que cada um de nós pagássemos um preço de um castigo desse. A proporção das nossas culpas, ele não nos tratou conforme, mas ele nos tratou infinitamente superior. Nos cercou de carinho e de compaixão, nos perdoou. Irmã, irmão, você experimenta Deus te cercando de carinho e compaixão? Você é imagem da misericórdia de Deus, cercando as pessoas de carinho e compaixão? Se você faz isso, Jesus diz: dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que você medir os outros, você vai ser medido. Eu encontro pessoas na igreja, na religião, com as normas e os rigores religiosos, sobretudo os externos, vivendo tudo, é correto, é honesto, paga o imposto, tem a vida disciplinadíssima, mas são pessoas que vão secando numa amargura enorme, porque mede os outros com rigor, julga e condena os outros num rigor enorme. E aí você pergunta, como é que uma pessoa tão correta, tão certa na vida dela, traz nela uma medida tão pesada, calcada, sacudida, transbordante, de amargura, de azedume, de infelicidade? Por causa disso. Faz um monte de coisa certa, mas na relação com os outros é julgar e condenar o tempo inteiro. Aquela cena da primeira leitura que Davi encontra Saul dormindo e não mata. O servo dele fala, aproveita, elimina esse cara. Ele fala, não, vamos matar não. Pega as armas dele e vamos para o outro lado. A pergunta boa é essa. O que você faz quando você descobre que o seu inimigo está dormindo? Boa pergunta, né? O que você faz quando o seu inimigo desliza, descuida, e você pega uma cena, uma mensagem no Zap, nas redes sociais, e publica para arrebentar com tudo?
essa medida que você vai ser medido. Se você não jogar a sua trena de julgamento e de medição do outro na maldade, você pode ser a pessoa mais batalhadeira na vida, mas você vai carregar no seu alforje uma medida calcada, sacudida, transbordante de julgamento e de condenação, de infelicidade da alma. Irmã, irmão, entregar-se ao Senhor hoje e dar a Ele o que só Ele pode ter: a autoridade total sobre o que você sente, o que você pensa, os sentimentos mais escondidos que você cultiva dentro de você, os pensamentos mais escondidos que você cultiva em você com relação aos outros. Pedir ao Senhor: muda-me, transforma-me, corrige-me, educa-me. Pai, dá-me as características da misericórdia, para que eu derrame misericórdia no mundo e eu carregue em minha vida, apesar de minhas fraquezas, eu carregue com alegria uma medida calcada, sacudida e transbordante de misericórdia do Senhor em mim, em minha alma, em meu coração. Pai, dá-me essa medida da sua misericórdia. Peça isso ao Pai hoje. Suplique isso dele. Incline a sua cabeça. Dirija-se ao Senhor com toda a liberdade que só o Espírito Santo pode te dar. E peça para o Senhor mudar a imagem que você carrega de Deus em você. Peça para o Senhor te dar a imagem do homem, da mulher celeste, a imagem do homem, da mulher misericordioso, misericordiosa. Peça do Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, Para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco. Liberta-me, Senhor, Com teu Espírito, e minha alma
reviverá. e minha alma reviverá. Ergue-me, Senhor. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Ergue-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Ergue-me, Senhor Jesus. Olha aqui para a cruz. A maior conquista das pessoas que não fazem o bem, a maior conquista das pessoas más, das pessoas ruins, é te fazer o mal até você se tornar uma pessoa má igual a ela. É o maior troféu. Esse é o maior troféu que o mal carrega, é provar para o mundo que fez mal para você, porque sabia que você era mal, até o dia que você perde tudo e fica má igual a ela. Essa é a vitória. Eu te peço que você estenda a mão para Jesus, para a cruz de Jesus. Na cruz ele não permitiu que nenhum mal dos outros o tornasse mal. Fale para Jesus livrar você de toda a fraqueza dos outros, de todo o erro dos outros que tem decidido o seu modo de ser, a ruindade dos outros que tem feito você uma pessoa ruim, a maldade dos outros que tem feito você uma pessoa má. Diz para Jesus que a partir de hoje o mal dos outros não vai mais guiar sua vida. Que a fraqueza dos outros não mais vai decidir quem você é, seu comportamento, seus sentimentos. Peça para Jesus a força para que somente o bem que Ele te dá, dando a vida dele na cruz, decida seu modo de ser, de sentir. Peça a Jesus. Peça a Jesus que você seja homem e mulher da misericórdia, também para os maus, para os ingratos. Peça a Jesus. Entregue para Jesus as pessoas que já fizeram mal a você, que te ofenderam ou te ofendem, que dão trabalho para você, que ferem você. Entrega para Jesus também as pessoas que você fere, que você maltrata, que você faz mal para elas. Entrega também. Diga comigo, Jesus, na cruz, o Senhor derramou o seu sangue, O Senhor derramou seu sangue, a sua lágrima, a sua lágrima, o seu suor, o seu suor, para cercar para cercar cada um de nós cada um de nós de carinho e proteção, de carinho e proteção, de carinho e compaixão. de carinho e compaixão. Jesus, Jesus, por todo o seu sofrimento na cruz, por todo o seu sofrimento na cruz, eu te peço, eu te peço, Senhor, faz de mim faz de mim gente da misericórdia, gente da misericórdia, que cerca os outros que cerca os outros de carinho, de carinho, de compaixão. de compaixão. Põe em mim
Ponha em mim a sua compaixão a sua compaixão e vence em mim e vence em mim a minha maldade a minha maldade e a maldade dos outros e a maldade dos outros que tem dominado sobre mim. que tem dominado sobre Jesus, mim. Jesus, cerca-me cerca-me de carinho, de carinho, de compaixão. de compaixão. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, faça a sua oração a Jesus. Agradeça por todo o amor do mundo que você já recebeu, todo o amor que você já doou e vai doar, todo o carinho, toda a misericórdia que você já recebeu e vai receber, vai doar e já doou. Agradeça, agradeça, porque você é a imagem e semelhança do Pai misericordioso. Agradeça a Jesus. Dirija-se a quem está do seu lado e cerque de carinho e compaixão, dando um abraço bem forte, desejando a paz de Jesus. Saudai-vos. Para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Lava-me, Senhor. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá e minha alma reviverá. para louvar, erguendo as mãos para te adorar, para te louvar. Lava-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Lava-me com todo vigor, professemos a nossa fé.